Graça e paz, meus amados irmãos. Gostaria de trazer para você uma mensagem da parte do nosso Deus, que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 14 ao 16, que diz assim: Porquanto Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meus amados irmãos, meus amigos, a reconciliação ocorre quando duas partes distanciadas uma da outra são reconduzidas a um relacionamento harmonioso por meio de um mediador. O verdadeiro sentido da religião é justamente este: reconciliação de partes afastadas. Neste texto que lemos, o apóstolo Paulo mostra aos Efésios a transformação que a cruz de Cristo havia causado em suas vidas, tanto no seu relacionamento com Deus, como de uns para com os outros. E com base nisso, gostaria de falar para você, meu prezado amigo ouvinte, sobre o poder reconciliador da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, a cruz de Cristo nos reconciliou com Deus. O apóstolo Paulo mostra qual a situação dos gentios no passado, a fim de serem motivados ao amor e à gratidão. Ele mostra como era a vida deles outrora, pois outrora eles estavam sem Cristo, sem esperança de encontrar o Salvador, separados da comunidade de Israel, ou seja, alheios à comunhão e aos privilégios de povo de Deus. Também eles estavam vivendo estranho às alianças. As alianças trouxeram Israel a uma relação especial de graça com Deus. E diz a palavra de Deus que eles estavam sem esperança. Eles não tinham qualquer expectativa ou certeza quanto ao futuro. E pior ainda, eles estavam sem Deus no mundo, sem o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, vivendo como se ele não existisse. E esta é a situação espiritual de todo aquele homem que vive sem Deus neste mundo, sem Jesus Cristo. Mas ele diz agora, tudo se tornou diferente, porque eles passaram a estar em Cristo, foram aproximados de Deus através do sangue de Jesus. A causa básica da separação, meus irmãos, é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa e nos reconciliou, meus irmãos, consigo mesmo. E nós fomos os ofensores. A iniciativa de reconciliação deve ser do ofensor e não do ofendido. E Deus, como parte ofendida, veio até nós para efetuar a reconciliação. Por isso que a palavra de Deus diz que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso que Jesus é o único que pode realmente ser o nosso mediador, porque ele é o perfeito representante da divindade perante a humanidade e também é o perfeito representante da humanidade perante a divindade. Como diz Anselmo da Cantuária, somente o homem devia fazer a reparação pelos seus pecados, visto que foi ele que pecou. Somente Deus podia fazer a reparação necessária, visto que foi ele quem exigiu. Então, todos nós devíamos pagar esta dívida, mas não tínhamos como. E Deus
pagou esta dívida através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Por isso que Jesus Cristo é o único Salvador, pois a palavra de Deus diz em Atos 4, versículo 12, que embaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus veio, meus irmãos e amigos, para nos religar novamente ao Pai. Daí está o sentido da palavra religião, que vem do verbo latino religare, que quer dizer justamente religar o homem pecador ao Deus Santo. Jesus veio com este propósito. Em Jesus nós encontramos a verdadeira religião, que é religar partes afastadas. Deus providenciou a reconciliação, mas Ele quer que aceitemos. Deus espera que cada um de nós se volte para Ele, pois a palavra de Deus nos diz em Tiago 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mas, meus irmãos e amigos, estamos falando sobre o poder reconciliador da cruz de Cristo, e a cruz de Cristo nos reconciliou com Deus, mas também a cruz de Cristo nos reconciliou uns com os outros. Então, em Cristo caiu a barreira da separação. Judeus e gentios foram aproximados, porque Cristo veio e fez a paz entre ambos. Quaisquer que sejam as divisões de raça, cor, posição social, credo, são destruídas através da cruz de Cristo. E Deus usou um meio para unir os que estavam divididos, que foi justamente a morte de Cristo na cruz. Pois Jesus Cristo disse em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Estas ovelhas que Jesus se refere são os gentios, os não-judeus, que não eram do aprisco de Israel, mas que foram unidas ao povo de Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus também orou em João 17, versículo 11, dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então o propósito de Deus é que o povo de Deus esteja tão unido, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos na Trindade. O apóstolo Paulo disse, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E esse único pão que Paulo está falando é o Senhor Jesus. Então, todos nós estamos unidos em um só corpo, na pessoa de Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, no corpo de Cristo, não existe ninguém melhor do que ninguém, mais importante do que ninguém. Todos nós estamos na mesma condição, na mesma situação, pecadores remidos pelo sangue de Jesus. No templo de Jerusalém havia um muro de pedras que separava judeus de gentios, mas Cristo derrubou a barreira entre judeus e gentios, da qual aquele muro era símbolo. Então, a velha inimizade tinha de desaparecer e ser substituída pela comunhão. A lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, devia ser abolida. A lei cerimonial judaica criou uma barreira entre judeus e gentios, mas com a vinda de Cristo, meus irmãos, a lei cerimonial foi abolida. O apóstolo Pedro foi proibido de fazer acepção de pessoas, quando Deus disse, não consideres comum aquilo que Deus purificou. Em Cristo foi crucificado o nosso velho homem e nós nos tornamos agora membros do seu corpo. E em Cristo também foi criado um novo povo, no qual não há distinção entre pessoas. Como diz a palavra de Deus em Gálatas 3:28,
Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Por meio da cruz, Cristo destruiu a inimizade. Quando Cristo morreu na cruz, ele estava reconciliando pessoas de todas as classes da humanidade, tornando-as um só corpo. Então a paz pode ser pregada àqueles que estavam longe, aos gentios e àqueles que estavam perto, ou seja, os judeus. Através da sua igreja, Cristo proclama a mensagem de paz ao mundo, conforme 2 Coríntios 5, versículo 20, que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por meio de Cristo, agora nós temos acesso ao Pai, porque Jesus é a porta e é o caminho. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele também disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por ele, pecadores podem se achegar confiadamente junto ao trono da graça. Este trono está acessível a todo e qualquer pecador, e o mais vil dos pecadores pode encontrar a salvação se ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele ladrão que estava na cruz, um homem perverso, um homem mau, mas que ele teve esse encontro com Jesus Cristo e ele creu em Jesus como seu Salvador, e o Senhor lhe disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse acesso só é possível pela pessoa do Espírito Santo. Por causa desse acesso, todos os cristãos têm intimidade com o Pai e uns com os outros. Judeus e gentios, homens de quaisquer raças, cores e posições, estão juntos na família de Deus. Porque Deus realmente, meus irmãos, não faz acepção de pessoas. Em Cristo, cada pessoa encontra seu verdadeiro lugar e função à medida que vai sendo edificado nele. A igreja é um edifício em construção que está crescendo mais e mais até que venha a ser um edifício pronto. Cada crente é uma pedra viva assentada neste edifício. Como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde Deus manifestava a sua glória. Agora, Deus manifesta a sua glória através da sua igreja, que é a habitação do seu Espírito. Então, através de mim e de você, Deus está manifestando a sua glória ao mundo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para a sua reflexão. Você está em paz com Deus? Você já recebeu o perdão dos seus pecados e desfruta de uma plena comunhão com Ele? Você está em paz com o seu próximo ou existe ainda alguma barreira que o separa dele? Meu irmão, meu amigo, Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. As duas traves da cruz retratam muito bem esta realidade. Então a cruz tinha a trave vertical e a trave horizontal. A trave vertical fala da nossa reconciliação com Deus, o nosso Pai, e a trave horizontal da nossa reconciliação com os homens. Que possamos desfrutar das bênçãos que emanam da cruz de Cristo. Que você, prezado irmão e amigo, possa realmente desfrutar destas bênçãos, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e tendo plena comunhão com Deus, o nosso Pai, e também com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe para que estas palavras da parte de Deus possam ficar gravadas no nosso coração. Amém.